Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo website radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 da manhã. Logo depois o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV e ainda no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo a professora Jane Fraga Tutiquian, vice-reitora da Universidade, e o pró-reitor de pós-graduação, Celso Loureiro Chaves. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E falamos hoje da medida provisória 914, o nosso presente de Natal, aí, dia 24 de dezembro, foi publicada a medida provisória. Estou sendo irônico, evidentemente, né, sobre o presente, mas, enfim, muitos podem gostar do presente também. Que dispõe, né, sobre o processo de escolha dos dirigentes das IFES, das instituições federais de ensino superior, as universidades e os institutos. A medida provisória torna obrigatória a consulta à comunidade acadêmica para a formação de lista tríplice, adoção da proporcionalidade nessa consulta, né, de 70-15-15, peso 7 para os votos dos docentes, né, 1,5 para os votos dos discentes e 1,5 para os técnicos. Também define que o nomeado pelo presidente, através do ministro, é um dos três da lista tríplice. Define que o vice-reitor é escolhido depois pelo reitor, né, e que é uma diferença em relação à maneira como está sendo feito até agora. E também que os diretores e vice-diretores de unidades são escolhidos pelo reitor. Lembrando que vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidade compõem o conselho universitário, né? A instância máxima da universidade. Bem, inicialmente, professora Jane, em termos gerais, como é que foi recebida essa medida provisória pelas universidades, pela Andifes, né? Particularmente pela nossa URGS? Pois então, André, já desde o governo anterior, governo Temer, que as universidades vêm sofrendo uma série de ataques, né? No governo anterior, o ataque foi sobre os reitores, então falavam da má gestão dos reitores. Esse governo vem com maior objetividade nos ataques e vem fazendo uso da legislação para atacar as universidades. Então, nesse Natal, nós recebemos presentes muito significativos no sentido de um ataque decisivo à autonomia da universidade. Então, começaria falando sobre o decreto 10.185, que corta 27 mil cargos. Isso tem um impacto grande na nossa universidade. Vem também, nesse mesmo momento, como presente de Natal, e eu também estou sendo irônica, vem a terceira versão do Futurice. A terceira versão do Futurice não traz absolutamente nada de novo, não recua nas posições do governo, mas ela é mais agressiva, inclusive porque ela chantageia. Se a universidade fizer parte do programa, vai ganhar um número maior de bolsas da CAPES. A outra questão é a questão dos concursos. Veio um ofício circular onde fica expresso que não há concurso em 2020, nem para técnico e nem para professor, havendo vacância ou não. Como se isso não bastasse, veio essa medida provisória 914. E eu te diria, assim, sentindo muito,
eu te diria que esse é o golpe final na própria autonomia da universidade. Por que é o golpe final? Se eu for falar genericamente, eu vou ter uma escolha de um reitor que sai do conselho universitário, como tu disseste, que é o Conselho Superior da Universidade. Então, a escolha sai, se forma uma comissão eleitoral, a gente não sabe quem forma, como forma, enfim. Mas, se eu passar diretamente para o resultado desta medida provisória, eu vou ter a escolha de um reitor de uma lista tríplice, e o governo vem mostrando que ele escolhe aquele que, afinal, tem o mesmo pensamento e a mesma ideologia que ele. Então, eu vou ter um reitor que vai fechar com o governo. Este reitor é que vai escolher os demais cargos. Então, ele vai escolher o vice-reitor, não há mais uma chapa, né? Ele vai escolher o vice-reitor, que vai pensar como ele vai escolher os pró-reitores, que vão pensar como ele, e se chega, que é o ponto culminante, eu acho, desta medida provisória, a própria escolha dos diretores de unidade não vai se dar mais por eleição. Ela vai ser também uma escolha do reitor. Falando de uma forma muito simples, é a forma que o governo tem de ter a universidade nas suas mãos, né? Então, isso é um golpe, e é um golpe mortal na autonomia universitária. Professor Celso, o senhor conhece bem os processos de escolha, né, dos últimos anos aí. O que a gente pode falar sobre, tecnicamente, as mudanças? Porque a gente também tinha, até então, uma grande complexidade, né? Diversas leis, decretos, portarias, normativas, enfim, notas técnicas regendo o processo. Tanto é que, em parte por isso, em parte também porque há uma certa liberdade de como fazer o processo, existem diferentes maneiras até agora nas universidades de se fazer. De alguma forma a gente pode dizer que isso vai simplificar ou nem isso a gente pode constatar? Não, simplificar nunca, André. Eu acho que vai complicar e muito. Porque aparentemente essa medida provisória ela tem coisas que a nossa universidade já praticava. Por exemplo, essa proporção dos 70-30, o que traz de novidade é que a normativa anterior, que é a 91-92 de 95, a lei, estabelecia um peso de 7, como tu disseste, para os docentes e 3 não especificava os 3 restantes para quem era. Bom, essa medida provisória agora diz, meio a meio, os técnicos administrativos e os discentes. Outra coisa é a obrigatoriedade da consulta. Desde o nosso estatuto de 1995, que tivemos o cuidado de colocar no estatuto a realização de uma consulta à comunidade. Naquele tempo, já, enfim, é coisa do século passado, mas naquele tempo, essa colocação no estatuto da realização da consulta foi algo muito discutido e era uma coisa transgressora naquela época. Bom, então, quanto a isso, não há grandes novidades em relação à URGS. Mas as semelhanças, elas terminam aí. Porque a medida provisória ela foi elaborada de uma maneira que ela deixa advertidamente ou desadvertidamente muitos buracos. E aí não se sabe como preencher esses buracos. Vou dar um exemplo. Diz que a consulta será manejada, administrada, ou enfim, por um colégio eleitoral. Então não é mais o Conselho Universitário que faz isso. Então já foi ferida a nossa autonomia de decidir quem é que faz
Quem é que organiza uma consulta? Quem é que administra uma consulta? Não. É um colégio eleitoral. Quem é esse colégio eleitoral? Quem escolhe? Quais são as suas atribuições? Quem o compõe? Isso nada está dito na medida provisória. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um caso omisso, em que se cria esse organismo, um colégio eleitoral, e é só. É uma frase só, não se diz mais o que isso significa. E lá adiante se diz que o presidente poderá nomear um pró-reitor pro tempore, inclusive nos casos de irregularidade na consulta. Bom, isso foi deixado em branco. Há um buraco conceitual e legislativo aí. Será que lá adiante isso também não vai ser chamado, qualquer que seja a composição do colégio eleitoral que venhamos a decidir, será que isso também não vai ser interpretado como uma irregularidade, dando então ao presidente a chance de nomear um reitor pro tempore, o que seria absolutamente daninho à nossa universidade, a qualquer universidade, mas daninho à história da nossa universidade, a essa história de 85 anos. Ou seja, nós estamos sendo agredidos pela medida provisória, naquilo que ela diz e mais ainda por aquilo que ela não diz, por aquilo que propositadamente ou não ela deixa de dizer. Nesse caso que o senhor citou agora, de uma possível irregularidade no processo, teoricamente qualquer um poderia contestar o processo logo depois de realizado, por um motivo qualquer. Sim. E aí talvez, hipoteticamente, se abriria essa possibilidade da nomeação de um reitor pro tempore. Sem dúvida. Enquanto se julga isso, enfim. Eu te daria um exemplo que para mim é muito concreto. Se fala em lista tríplice, né? Então vai ter um comitê, esse comitê vai organizar a consulta, né? Então, esta consulta organizada por esse comitê vai vetar que se apresente na última hora um candidato que não tenha participado da consulta, uma vez que consulta, ela está na lei. Então, fica também em branco o seguinte: e se nós tivermos 2 candidatos? Nós não teríamos uma lista tríplice. E se nós não tivermos uma lista tríplice, será uma razão suficiente para se trazer um reitor pro tempore? Então, eu acho que o professor Celso é muito feliz nessa análise. E, realmente, tem furos, tem lacunas, que são lacunas que nós não temos resposta para elas. Enquanto não se tem resposta para essas lacunas, nós ficamos amarrados, né, recebendo a agressividade de uma medida provisória como essa. O próprio fato de ser uma medida provisória tem sido muito discutido na Andifes, tem sido muito discutido entre os reitores, né? Porque a medida provisória ela surge em casos urgentes, né? Em casos emergenciais. E o que o governo entende como caso de emergência é o fato de que durante este ano são mais ou menos 30 reitores que passarão por este processo. Então, são questões que precisam ser discutidas. E na própria consulta me chama muito a atenção que a gente não tinha os eleitores em EAD participando da consulta. Isso amplia o universo, né? Tu imagina assim, nós abrimos agora um curso sobre Oliveira Silveira, primeira edição tem 300 pessoas, um curso em EAD tem 300 pessoas. Tu imagina o que vai ser o universo votante. Agora, existe possibilidade, a gente pode vislumbrar possibilidades de a medida provisória que já está valendo, mas está no Congresso para ser aprovada, de alguma forma se influenciar por mudanças que possam atenuar essas questões aí que vocês levantaram? Essa possibilidade existe.
se ela efetivamente vai acontecer, eu não tenho muita convicção. Mas aí assim, é o meu ponto de vista. No momento em que o Senado coloca para uma consulta pública uma medida provisória, salvo o melhor juízo, o Senado está lavando as mãos antes do problema acontecer. Então eu não tenho realmente muita esperança nisso. De qualquer forma, ela está em consulta pública e as pessoas estão se manifestando através do site do Senado, e há uma votação neste momento muito parelha. Na quarta-feira a diferença era de 1.000 votos. E aí, para ontem, nós já estávamos numa diferença de 10.000 votos pela não aceitação. Mas o que é muito pouco, ainda está muito parelha, com mais ou menos 200.000 votos. Aqui na URGS, o processo de escolha tem sido debatido nas últimas gestões, né? Inclusive essa questão aí da proporcionalidade também, da proporção de votos, né, na consulta. Qual é o segmento? Essa medida provisória mudou, de certa forma, o andamento desse processo de debates, ou vai se continuar debatendo? Já se tinha planejado outros debates, outras conversas sobre isso? Ela vem se mudar toda uma programação. O professor Rui e eu tínhamos um compromisso, que era um compromisso de campanha, e evidentemente que seria muito prematuro fazer isso no primeiro ano ou no segundo ano. Mas era um compromisso de campanha não debatermos a paridade, mas debatermos um percentual que nos representasse, porque não necessariamente representa a universidade 33, como não representa 70, 15, 15. Poderia ser um outro percentual. Então, nós tínhamos dado início a essa discussão, até para tentar resolver os problemas internos da universidade com relação a essa questão. Essa medida provisória nos faz repensar o que nós tínhamos decidido, até porque, assim, no momento em que nós temos uma medida provisória e no momento em que ela for aprovada pelo Congresso, não há o que fazer, não há o que discutir, né? Para mim fica muito evidente de que qualquer consulta fora dos parâmetros da medida provisória, e aí, se eu fosse, por exemplo, para um outro percentual, teria que ser fora dos parâmetros da medida provisória. Eu estaria entregando ao governo, eu estaria abrindo a porta para o governo colocar para dentro um pro-tempore. E dentro da universidade, as unidades, os diretores de unidades, geralmente são eleitos, né, pela comunidade daquela unidade, embora de diferentes formas também a consulta. Mas dentro desta gestão agora, né, não sei se tem previsão de eleição de diretores agora. Vocês seriam obrigados a nomear, por exemplo, um diretor por nesse novo regramento, em vez de a gente ter uma eleição numa unidade? Ele já está vigindo, não tem como ir contra. Nós podemos fazer uma manifestação, e o Consum se manifestou com muita propriedade e de uma forma muito veemente, pedindo a revogação da medida provisória. Eu acho que as universidades federais virão por esse caminho, né? Pela revogação, porque a partir da assinatura da medida provisória, tudo tem que ser dentro dos critérios apontados pela medida. O que é um horror, né? Eu acho que isso realmente o golpe final na autonomia. Imagina o reitor escolhendo o diretor de uma unidade. Todas as nossas lutas históricas vão por água abaixo. O que tu acha, Celso? É exatamente isso, porque não apenas já está valendo, como se a medida provisória ela cai,
se tiver sido feita alguma coisa na vigência da medida provisória, essas ações estão válidas, porque foram feitas na vigência da medida que era provisória, a qual não foi dado provimento. Então, nós temos agora um período que é até a revogação ou até o pronunciamento do Congresso sobre a matéria, que é muito difícil, porque ações obrigatoriamente vão ter que ser tomadas, não necessariamente aqui na URGS, mas em outras universidades, e nós estamos, para pegar o mote do nome mesmo desse documento, nós estamos numa situação provisória, em que nós temos uma reversão de entendimentos sobre o que seja a gestão de uma universidade e o que seja a escolha dos gestores por essa comunidade. Então, mexe muito fundo na própria estrutura de gestão da universidade. Muito fundo. Inclusive, não é o diretor da unidade que vai escolher o seu vice-diretor, que é o que a gente espera. Ele vai escolher alguém com quem ele tem uma certa afinidade de trabalho e tal. Não, a escolha ainda é do reitor. Do reitor, tanto do diretor da unidade quanto do vice. E do vice-reitor também, né? Que é também uma outra coisa. E do vice-reitor também. Bem, e neste ano temos, então, o final desta gestão, né? E, portanto, teremos a escolha do... A URGS vai passar por esse momento, então, justamente na vigência, se for aprovada pelo Congresso, né? Isso vai mudar o processo eleitoral aqui na universidade? O processo ainda não começou, de qualquer forma? Como é que a gente fica em relação à previsão desse processo que vai acontecer esse ano? Vai mudar, sim. Não tem como não mudar em função da própria medida provisória. Vai mudar o processo, ele vai... O Celso pode falar com mais propriedade do que eu, mas ele sai do conselho universitário, vai para o comitê que vai estabelecer... Vai estabelecer, sabe-se lá o que vai estabelecer e quem vai estabelecer esse colégio eleitoral. Nós já tivemos, em tempos idos, mas não tão longínquos assim, nós já tivemos colégios eleitorais para a eleição do reitor ou para a escolha do reitor. Mas isso foi exatamente imediatamente antes das leis e dos decretos que, desde 95 e 96, vieram ordenando todo esse processo. Ou seja, nós estamos em 2020 numa situação que veio vindo desde 1996. Então é toda uma história acumulada que agora vai ter que sofrer uma reversão em função dessa intervenção sobre a universidade e sobre os seus processos decisórios, porque isso é, sem dúvida alguma, uma intervenção. Então, o que vai acontecer nos próximos meses, quem sabe se nós pudermos falar num próximo programa em tempos mais adiantados, nós vamos saber o que dizer, porque agora nós vamos de semana a semana. Muito bem, vamos acompanhar, portanto, o desenrolar desse processo aí no Congresso Nacional, né? A apreciação da medida provisória, mas, sendo medida provisória, está valendo. Pelo menos por enquanto está valendo como foi editado. Muito obrigado, professora Jane Fraga Tutquian, professor Celso Loureiro Chaves. Muito obrigado. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Lembrando que nós vamos ao ar na rádio toda terça-feira às 11 da manhã. E o programa fica disponível depois no canal YouTube da URGS TV e no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. O programa teve produção e apresentação de André Grassi, imagens de Ana Moura e Breno Dias.
Nós voltamos nos 1080 AM e na internet na próxima terça-feira às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.